Quanto mais eu conheço o ser humano, menos eu entendo o ser humano. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Infelizmente, pessoas desceram à sepultura. Pessoas do Estado, policiais, pessoas do morro, que são pessoas que a sociedade rejeita devido àquilo que eles fazem. Vocês acham que nós, sociedade de bem, nós aprovamos aquilo que eles fazem? Vocês acham que nós achamos certo quando eles descem o morro e vão no meio da sociedade e fazem também com a sociedade aquilo que o Estado fez com eles? Nós, cidadãos de bem, não aprovamos isto, não achamos que isso está certo, nem do lado de lá, nem do lado de cá. O Estado está demonstrando que não está conseguindo governar o país. Tudo aquilo que aconteceu com aquele povo, ver pessoas chorando, ver pessoas gritando, desesperadas por tudo aquilo que aconteceu. Aí nós olhamos para o lado político e nós vemos políticos se aproveitando deste momento terrível, onde familiares choram e eles vêm usar tudo isto para fazer política. Este negócio de esquerda, direita, centro, isto é para enganar nós, porque o que nós queremos é um país justo, um país onde o político ele está lá, nós colocamos eles lá, para que eles possam administrar o país em favor do povo. Mas esse negócio de direita, esquerda, centro, ideologias que nos enganam, porque uns dizem que isto é bom, o outro diz que aquilo é bom. Será que nós, povo brasileiro, nós não queremos um país melhor? Nós não queremos um país mais justo? Infelizmente, essas coisas que acontecem no Brasil todo, não só no Rio de Janeiro. Existem coisas que acontecem no Brasil que muitas vezes eles abafam, não deixam os cidadãos saberem. Mas quando você vê um político se aproveitando de uma situação dessa, os que são de direita falam uma coisa, os que são de esquerda falam outra coisa. Nós não queríamos que coisas como esta existisse, muito menos o que aconteceu. E isso demonstra que o governo ele não está fazendo aquilo que eles prometem nas campanhas. E nós ficamos nos degladiando entre nós cidadãos, porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro-esquerda, centro-direita, sendo que não resolve nada para nós cidadãos. Eu gostaria tanto que um dia esses governantes eles não se tornassem inimigos. Você nota que um presidente ele se torna inimigo do outro presidente, o governador, o prefeito, quem quer que seja. Se for de uma ideologia diferente da dele, tudo que a ideologia que está, ou a que saiu, ou vice-versa, não está fazendo nada de bom, porque somente é bom a ideologia a qual ele pertence. Eu pergunto para você, você não acha que seria bom que os governos eles se entendessem e eles tivessem um projeto de país, não projeto de governo, do governante, eu sou melhor, então eu tenho que continuar, eu tenho que me reeleger, eu tenho que eleger o meu, e assim vai, porque eu tenho uma ideia boa para o país. Será que se tivesse um projeto no país, um projeto de país para que todos que entrassem, eles dessem continuidade naquele projeto? Nós sabemos que as ideologias, elas estão aí, para confundir mesmo. Veja, um presidente,
Eu estou falando de presidente, mas entra governador, prefeito, mas eu estou falando de um presidente porque abrange toda a nação. Vamos supor que todos sabem o que precisa ser feito no país. Ele começa um projeto, aí ele sai. Ou ele faz perto de quando ele está saindo para dizer, continue votando em mim, vota em mim para que eu dê continuidade nisso. Ele perde. O outro que entra não dá continuidade. Aquele projeto para, fica gastando dinheiro do cidadão e ele começa outro. Ele não vai fazer porque é do governo passado e se for bom aquilo, vai falar que foi o outro governo que começou. E isso não vai dar o projeto não vai seguir para o povo não vai ter ganho nenhum. E este fato que acontece no Rio de Janeiro, você pode observar, uns já estão saltando de banda porque não tem culpa, não foi avisado, o que aconteceu está errado, sendo que isso daí já é coisa que está acontecendo há muito tempo. E nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso país. Nós não queremos, eu particularmente quero falar de mim, ministro do Evangelho do Senhor, consagrado a evangelista, para estar levando a mensagem de salvação. Eu sou totalmente contra tudo aquilo que vem contra a vida. Eu sou contra tudo aquilo que for contra a vida. A vida é de Deus. É Deus que deu, é Deus que tira. Aí você vai me dizer, mas aqueles também tiram a vida. Mas essas coisas nós precisamos compreender que, infelizmente, o estado a qual nós fazemos parte, as leis não servem. Porque se as leis servissem, protegia até as pessoas que fazem essas coisas, porque eles não teriam condições para eles de fazer as coisas erradas. Só existe possibilidade de fazerem coisas erradas porque a lei os beneficia. Se eles soubessem que as leis fossem leis verdadeiras, que ia dar para eles aquilo que a lei diz que é, eu te garanto, muitos não faria, porque eu vim de um lugar onde eu conheci muitas pessoas que faziam coisas erradas. Eu lembro que alguns amigos que eu tinha até medo da polícia, mas quando foi preso, acabou, porque enquanto não foi preso, ele tinha medo. Mas quando foi preso, que ele viu que não era aquilo que ele imaginava, pronto, desandou. Muitos dos meus amigos tombaram. Aqueles que continuaram por acreditar que eles poderiam ter aquilo que era prometido, tombaram. Somente aqueles que andaram por um caminho, como, graças a Deus, eu e alguns outros amigos, eles cresceram na vida, melhoraram de vida, casaram, tiveram seus familiares, mas muitos dos meus amigos tombaram por acreditar que aquilo que ele estava fazendo ia dar para eles uma vida boa. E nós sabemos que não é verdade. Às vezes, as pessoas falam do trabalhador que pega ônibus, trem, metrô, chega cansado e isto é a vida, isto é viver a vida, porque você trabalha, consegue o seu dinheiro, compra as coisas que você quer e você vive como o cidadão deve viver, de cabeça erguida, sai a hora que quer, entra a hora que quer, quando escuta um barulho de qualquer coisa não fica assustado. A vida que eles levam é uma vida que eu acredito que eles mesmos não queriam essas vidas, mas lhe é oferecido algo que não é a verdade e não é para todos, é para alguns. É igual você vê pessoas que acreditam que ela vai conseguir algo, ela tenta e não consegue. Tipo jogador de futebol. Você vê jogadores de futebol ganhando horrores de dinheiro. E todos
aqueles que querem jogar futebol acreditam que vai chegar um dia ser um jogador como esses que eles veem, que ganham muito dinheiro, e não vai ser assim. Infelizmente, até no clube tem jogador que ele sozinho ganha mais do que todos da equipe. Um jogador, muito mais. E tem jogador no mesmo time que ganha quase nada diante daquilo que ele acreditava. Então, eu quero dizer para você que, infelizmente, essas coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro e políticos se favorecendo disto, quanto mais conheço o ser humano, menos eu entendo o ser humano. Porque, infelizmente, essas coisas não deveriam estar acontecendo. Esses que tombaram não eram para estar tombando, era para estar vivendo a vida deles com família. Muitos jovens de 20, 30 anos poderiam já estar estudando, poderia estar noivando, casando, alguns já ter os seus familiares, sua casa, seus filhos, mas infelizmente estão vivendo num mundo de ilusão, tombando diante do governo, diante do Estado. Familiares choram, familiares ficam desesperados, porque não é o que eles querem. Mas eu estou revoltado de ver políticos se aproveitando desta situação. Eu só gostaria de falar isso porque eu poderia falar mais coisa, mas eu não acho lícito que eu venha falar, porque eu poderia falar coisas que muitos não entenderiam, e eu não quero aqui ser a favor de A nem B. Eu sou a favor da vida. A vida para mim é importante. E tudo que for contra a vida, eu não participo. Eu não dou meu voto para uma pessoa que fala que é a favor disso, a favor daquilo, mas quando você vai ver, não é. Então, eu também digo para vocês que estão aí vendo essas coisas acontecer, filtra os candidatos. Observe tudo o que eles estão falando neste momento, agora, devido a essas coisas que aconteceu, que está acontecendo no Rio de Janeiro. E não dê seu voto para esses que se aproveitam no momento deste para falar de política, para ganhar o seu voto. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.